Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiramente, as histórias do canal continuarão do jeito que eu sempre faço. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é um vídeo teste, então coloquem nos comentários gostei, não gostei, quero mais, não quero mais. Onde eu vou trazer uma história que está na mídia, estourada na mídia, e não vou contar em primeira pessoa. Vou contar e conversar sobre os detalhes que eu pesquisei com vocês. Se vocês me derem um retorno legal desse vídeo, eu começo a trazer mais histórias que estouram durante a semana, sempre de relacionamentos online, bizarros, aqui todo domingo para vocês. Então nem cenário a gente tem hoje, porque a notícia chegou rapidinho para mim. Aliás, são seguidoras que sempre estão me mandando lá no direct do Instagram: Leca, olha o que aconteceu com essa moça, olha essa história aqui. E aí eu resolvi trazer, porque aconteceu por essa semana, então é uma história recente. E eu peço para vocês que encontrarem novas histórias desse tipo e acharem que é interessante de eu pesquisar, trazer detalhes e contar para vocês, me mandem sempre no direct do Instagram, alessandra.rocha, com 2 S. Catiúcia, idade 29 anos, micropigmentadora. A Catiúcia Flores tinha 4 filhos, 2 meninas, uma de 2 anos e outra de 11, e mais 2 meninos, um de 15 e outro de 14 anos. Essa gaúcha, aos 29 anos, natural de Novo Hamburgo, já tinha morado em alguns bairros por lá. Vivia lá há 16 anos. Ela morou em alguns bairros por lá, como Pátria Nova, entre outros, mas nesse instante ela estava na Índia. Para dar mais detalhes, na cidade de Rajpura. Ela tinha uma passagem de volta para o Brasil agora. O voo dela partiria de Amritsar às 16h15, em direção a Doha, no Catar, onde ela faria uma escala. Depois ela chegaria em São Paulo e aí pegaria outro voo para Porto Alegre. A aterrissagem em Porto Alegre seria na segunda-feira do dia 24, às 22 horas. Coisa que, infelizmente, não aconteceu. Mas como que a Catiúcia foi parar na Índia? A mãe dela dizia que desde o começo isso era furada. A irmã e a amiga também sempre falavam para ela não acreditar em nada do que estava acontecendo, para ela pensar em outras coisas. Hoje, os 4 filhos dela ainda não sabem o que aconteceu e estão contando os dias esperando o retorno da mãe. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês são palavras da mãe, da irmã e da amiga. Acontece que a Catiúcia, ela se apaixonou por um indiano. Eles começaram a conversar pelo Facebook e a partir daí se conectaram a ponto de firmar um relacionamento online. No começo, de acordo com a irmã, a Catiúcia simplesmente não largava o celular. Era 24 horas, sempre na chamada de vídeo. E o mais curioso é que ela não sabia falar inglês. Eles se comunicavam através do Google Tradutor. Sempre que estava acontecendo alguma coisa na casa, seja festa, visita ou qualquer coisa que ela tinha que fazer para a mãe, ela não perdia o foco de continuar na chamada de vídeo com esse indiano. Depois de 1 ano de conversa, todos os dias, sem desligar o celular praticamente, eis que o indiano disse para a Catiúcia que eles deveriam casar. Ninguém na casa dela aprovou isso, tá? Só que ela, muito envolvida que estava, não pensava em negar esse pedido de casamento. Lógico que conversando com a família, ninguém barrou ela totalmente de fazer isso, mas colocaram em pratos limpos o perigo e que com certeza isso seria golpe. Ela preferiu acreditar no indiano até porque ele envolvia ela, ele manipulava ela
com aquilo que ela trazia como desejos para a vida. Ela queria construir uma família. Então ele dizia que sim, que isso ia acontecer. Não só isso, como ele mostrava para ela muitos vídeos de cidades e lugares que eles iriam na lua de mel logo depois que casassem. Conversando com a mãe e com a irmã, ficou acordado que era melhor que ele viesse ao Brasil para que eles se conhecessem e aí depois, sim, a Catiúcia podia casar. Só que ele veio então com algumas desculpas de que o melhor era que ela fosse para a Índia, já que ele não tinha o visto para vir até o Brasil. Ele não tinha condições, diferente dela, que seria muito mais fácil. Então, depois de um ano, ela resolveu ir conhecer ele na Índia, mas de acordo com a família, não se tinha o objetivo de casar naquela ida, né? Ela foi para ficar 3 semanas. Só que ela acabou ficando muito tempo. Ela partiu aqui do Brasil em setembro. Então, as 3 semanas se tornaram 3 meses. Falando assim, a gente pensa então que esse encontro com o indiano, além de ter sido muito bom, a vivência lá também foi adaptável para ela, já que ela ficou tanto tempo. Só que não, pelo contrário. O que ela passou por lá foi uma sequência de humilhações, tabu e outras coisas. O primeiro choque foi com a sogra. Assim que ela chegou, a sogra simplesmente pegou todas as roupas dela, se desfez e deu outros tipos de roupas para que ela usasse. Ela era mantida em CAR, com certeza, porque ela era mantida dentro de casa, sempre presa, e a família que vigiava ela para ele. Pelas fotos, vocês vão conseguir entender. Pelas fotos dá para perceber, pelas pessoas que estão do lado, uma ideia de que ela tá bem encurralada. Eu vou deixar o link no comentário fixado de algumas reportagens para vocês acompanharem e entenderem o que eu tô descrevendo aqui. Tudo isso que eu tô contando aqui, ela contava desesperada de lá pelo celular para a mãe e para a irmã. Só que teve um momento que ela parou de mandar mensagens porque ele pegou o celular dela e quebrou. Só isso não era o bastante pro tal do indiano, não. Teve um dia que ele colocou ela na motocicleta, levou até uma estrada, chegou lá, ele pegou pedras e começou a atacar nela. Entre todos esses relatos que a irmã e a mãe contam, elas deixam bem claro que sofreu muito na mão desse povo. Ela também era violenta por ele. Mas então por que ela não voltava? Porque existia um jogo nisso. Não era sempre que ele praticava essas humilhações. Ele fazia uma vez, quando ela ficava mal, ele iludia ela de novo, conquistando com palavras e com ações. Quando ela achava que ia ficar, então tudo bem, ele voltava a fazer alguma coisa ruim de novo. E era um ciclo que não tinha fim, porque ela tinha esperança de casar com ele e de tudo ficar bem, de tudo ser esquecido. Tanto que ela ficou lá 3 meses a ponto de vencer o visto e ao invés dela voltar para o Brasil, ele conseguiu manipular que ela fosse para a Tailândia, saísse da Índia, ficasse um tempo fora para renovar o visto e conseguir voltar para a Índia e casar com ele antes de voltar para o Brasil. Se a gente parar um pouco para pensar, é muito estranho um indiano lá do outro lado do mundo pensar em ter família com uma mulher aqui do Brasil que já tem 4 filhos. E essa pressa para casar porque se ela iria voltar para o Brasil. De acordo com as histórias aqui do canal, eu acredito que a maioria já sabe do que eu tô falando. Deixem nos comentários. Já que ela contava tudo isso para a mãe e para a irmã, por que a mãe e a irmã não tentaram ajudar? Elas tentaram. Só que ela não aceitava. Ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ela, caso a mãe e a irmã entrassem em contato com a embaixada, com o consulado, porque ele ameaçava ela a todo momento. E ele chegou a falar que dependendo do que ela fizesse ou do que ela não aceitasse,
ela poderia acabar sem vida. E quem tiraria a vida dela era ele. Tudo não passou de um golpe premeditado desse indiano. É isso que a mãe e a irmã repetem a todo momento. Mas qual seria esse golpe? A mãe e a irmã não entraram em contato então com a embaixada ou com o consulado porque ela não deixava e porque ela tinha uma passagem de volta. E depois que ela casou, ela iria chegar normalmente até a mãe e a irmã de novo, certo? Só que no dia de ir para o aeroporto, já casada com esse indiano e depois de passar todos os sofrimentos que ela passou na mão dele, porque ele prendeu ela lá até que ela aceitasse fazer isso. Ela só tinha que chegar até o aeroporto. Ela já não estava muito bem com ele e deixou claro que pegaria um táxi. Só que ele, muito solícito que era, disse que não precisava, que ele tinha um motorista particular, será? Que levaria ela até o aeroporto e ele iria com ela também. Só que, infelizmente, a Mana não chegou no aeroporto. Ela sofreu um acidente de carro e perdeu a vida antes de conseguir chegar no Brasil. O estranho é que no carro estavam a Catiúcia, o indiano no banco de trás e o motorista. O indiano sentou atrás do motorista e a Catiúcia do outro lado. O carro só foi atingido na parte da Catiúcia. O indiano e o motorista saíram sem um arranhão. Outra coisa que também ficou no ar é que esse motorista parece que não era particular, não. Tanto que depois de tudo que aconteceu, ele sumiu. E dizem que, na verdade, o motorista era o primo dele. As bizarrices não param por aí. Elas pioram quando a gente observa as fotos do carro. Como eu não sei nada sobre essa coisa de carro, então a galera aqui da produção, que me ajuda com o roteiro e tudo, trouxe alguns apontamentos que não se tem prova de que é ou de que não é, mas que são pensamentos e reflexões que eu acho importante de deixar aqui no vídeo. Se vocês dão uma olhadinha nessa primeira imagem aqui que tá aparecendo, dá pra ver que a batida ela é lateral, né? Mas na segunda foto já dá pra ver que quem iniciou a batida foi o carro, porque o carro ele aparentemente ele tá atrás do caminhão e a frente que tá danificada ela pega em cima do capô, que indica que o carro, na verdade, ele avançou no caminhão que estava na frente. Foi uma manobra ofensiva, né? Ele pegou e jogou o carro para cima desse caminhão, o que resultou ali, na verdade, no dano lateral do carro. Dá pra ver ali que a roda tá cortada, o capô em cima tá danificado. E aí, se vocês olharem também aí nessa foto que aparece o caminhão, vocês vão ver que o que aparenta ali mesmo, que o carro bateu, foi embaixo do caminhão onde mais danificou. Claro, pela altura do carro, o carro vai ser mais frágil. Então, o que tudo indica aqui que foi uma batida intencional do carro, né? Porque se fosse o caminhão ter perdido o controle ou o caminhão tivesse iniciado esse avanço, não teria sobrado muita coisa do carro, totalmente o carro ali, né, não teria sido danificado dessa forma, começando pela frente, né, o caminhão não ia passar por cima do carro vindo de trás. O que parece mais é que o carro avançou e entrou embaixo do caminhão, partindo da traseira do caminhão, né. Será que ela realmente morreu nesse acidente? Será que nada disso foi planejado? Não tem como se confirmar agora. Mãe
Irma deixaram um apontamento muito importante em todos os vídeos que elas comentam sobre a situação, que é o seguinte: de acordo com elas, esse indiano tinha o objetivo de ir para o Canadá, só que ele não conseguiria esse visto. E casando com uma brasileira, essa papelada para se conseguir chegar até o Canadá ficaria muito mais fácil de ser feita e de ser aprovada. Não só isso, de acordo com elas também, ele queria ir para o Canadá não só para tentar a vida, não. Ele já tinha uma pessoa lá esperando ele. Tudo dá a entender de que é uma mulher, uma nova mulher. Caso isso seja verdade, a gente tem o golpe do visto 2 vezes, porque lá no Canadá o objetivo dele é conseguir o quê? Lembrando aqui que nada disso foi provado, tá? São tudo suposições. Família humilde que parece que são, e ele sendo o marido dela agora, o corpo fica a critério dele escolher o que fazer ou não. Que parece que ele disse que vai cremar. Só que a família aqui no Brasil não quer isso. A família quer que o corpo dela volte para o Brasil. E já estão em contato com o Ministério das Relações Exteriores, lá com a embaixada do consulado que tem lá em Nova Delhi, e eles estão dispostos a ajudar. Só que eles não vão ajudar com a parte financeira. Imagina, gente, cada caso de brasileira que tem fora do país, se o governo resolver pagar para essas mulheres voltarem para cá, né, depois do que acontece. Não tem como, né? Para trazer o corpo de volta, fica mais ou menos no valor de 150 mil reais. Não é um processo fácil, não vem de avião, tem que embalsamar, um caixão, enfim, tem todo um processo aí. Nós temos um caso aqui no canal que eu ainda não contei o final, porque a coisa é bem grave, de um alemão que também sumiu com a parceira brasileira, que aconteceu a mesma coisa. E lá a família brasileira não conseguiu trazer o corpo dela de volta para o Brasil. Eu vou fazer um apanhado de atualizações de casos, vou trazer para vocês o que aconteceu, porque agora, só depois de 1 ano ou por aí, é que eu posso falar. Eu fui um pouco mais a fundo e procurei a conta do Facebook da Catiúcia. A dele eu não achei, mas a dela existem 2 contas e as 2 estão bloqueadas naquele modo que, sabe, quando você mesma bloqueia a sua conta, só tem a foto dela, a informação de que ela tá casada. Isso me faz pensar, né? Será que não foi ele lá que pediu pra ela bloquear tudo isso? Não tem informação, foto, nada da viagem, né? Tem a foto dela lá no perfil. E também por que 2 contas, né? Eu também fui na conta do Facebook da irmã, ela cita uma primeira conta, mas eu achei outra. Será que ela fez depois? Isso tudo, gente, são suposições, tá? Nada do que eu tô falando aqui está comprovado. E eu abro para vocês comentarem aqui, mas de forma respeitosa. Eu vou deixar o link da vaquinha aqui para quem quiser ajudar a família, né? Mas assim, gente, aí já é uma opinião minha, sendo bem sincera. Esse homem pode cremar ela a hora que ele quiser, né? E de acordo com o que já vem acontecendo, eu não tenho esperanças de que eles consigam trazer a Catiúcia de volta para o Brasil. Apesar da história ser muito triste, ela traz pra gente muitos apontamentos do tipo: a gente sabe que a Índia, assim como outros países, tem lugares e pessoas que são, além de muito conservadoras, muito machistas e que tratam a mulher de um modo cruel. Como que ela acreditou que com 4 filhos ela poderia construir uma família com esse indiano? Quando ela estava lá, ela só tinha que acreditar, não tinha mais o que ela fazer, né? E ela confiou de que conseguiria voltar ao Brasil. Eu só consigo opinar de que muitos sinais foram dados, mas ficam muitos questionamentos, além da questão de uma mãe com filhos não ser aceita tão fácil por um indiano. Quem era esse motorista e aonde ele foi parar? Será?
A gente ainda não tem resposta de exame de corpo, nem nada, de corpo de delito, nem nada. Será que ela estava viva dentro desse carro? É possível que eles tenham pensado em fazer essa manobra toda para arranhar o carro, para que batesse o carro só do lado dela? E o casamento feito às pressas foi por amor ou tinha-se um objetivo de só ter documentos? É possível existir amor dentro de tantas humilhações e que ela viveu lá com ameaças para que ficasse calada? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.